Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, mais uma vez estamos aqui. Hoje eu queria fazer um comentário mais aprofundado dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, saindo um pouco do lugar comum que tem sido a nota dominante da maioria das análises que a gente vê por aí. Eu escrevi um texto no dia 6 de março no meu Facebook dissertando sobre esse conflito, desde um ponto de vista mais amplo, diria até metafísico. Dissertação essa a qual alguns amigos fizeram comentários também muito pertinentes que eu gostaria de compartilhar aqui. Então eu vou ler para vocês o que eu escrevi, vou fazer um comentário breve e também vou ler aqui o que alguns amigos disseram a respeito disso, que acho bastante pertinente. Então eu escrevo dizendo o seguinte: quem está qualificado para dominar sobre os homens, senão quem lhe fornece pão e o que guia sua consciência? Pois bem, esta é a batalha que está sendo travada desde sempre, que agora chega a um novo patamar. O atual Ocidente e sua força econômica busca unificar o mundo na base do pão. O problema da união universal dos homens vai e volta na história. A concórdia mundial é uma necessidade que sempre reaparece sob formas novas. O Ocidente vem buscando isso através da economia. Mas nesta empresa tem faltado o elemento espiritual. Pois nem só de pão vive o homem, como disse Cristo. Se outro se apodera da consciência, o homem deixará quem lhe dá pão por quem lhe dá um motivo para viver. Pois para nós não basta existir, mas ter um motivo para existir. Ao projeto universal do Ocidente falta isso. E aqui entra o papel da Rússia. Embora Moscou não possa encarnar efetivamente esse elemento espiritual da unidade da humanidade, que só pode encontrar solução perfeita através de um poder espiritual como a Igreja Católica, a Rússia, assim como o Irã, tangenciam essa ideia, o que fica patente no caso da Rússia, através da aproximação entre o Kremlin e o Patriarcado de Moscou, ou seja, a Igreja, entre aspas, ortodoxa russa. O Ocidente percebeu que é isso que lhe tem faltado, mas incapaz de oferecer um substitutivo à altura de um poder espiritual, ainda que precário e imperfeito, vem tentando fazer da democracia uma religião. Porém, seus intentos vêm fracassando. Na Europa e nos Estados Unidos, é cada vez maior o ceticismo quanto a uma ordem democrática global. Vide os altos índices de abstenção eleitoral e de descrença no sistema político. Por outro lado, a entrada de massas de imigrantes desconectada dos valores modernos de igualdade e liberdade nos países ocidentais é um fator complicador a mais, pois envolve o desafio de unir essas populações. Mas como fazê-lo se o que o Ocidente tem é somente uma cultura do consumo para oferecer e nenhuma razão mais alta para viver? Nenhuma comunhão de valores que vá para além do individualismo. As sanções econômicas do Ocidente sobre a Rússia só vão acelerar essa contradição e aumentar esse fosso entre um poder que só tem pão a oferecer e outro que oferece valores pelos quais viver. O recente vídeo de uma moça russa dizendo que pode viver sem um iPhone exemplifica o que estamos dizendo. Então, o que nós temos efetivamente hoje posto nesse conflito entre Rússia e Ucrânia é, de certo modo, um conflito entre poder econômico, poder político versus poder espiritual. Embora a Rússia também encarne esse elemento do poder político, menos do poder econômico, mas de certa maneira o que está em jogo é isso. Claro, com todas as precariedades que essa aproximação que a gente está fazendo tem, né? A gente sabe muito bem, como dissemos aqui no texto, que a Rússia está longe de ser um poder espiritual, efetivamente falando, mas de certa maneira conecta com esses valores espirituais. Um amigo, o Marcos Valério, ele chegou a comentar da seguinte forma, né? Dizendo o seguinte: só discordo num ponto: o Ocidente não está oferecendo nenhum pão por completo, está oferecendo uma promessa vazia de liberdade e felicidade sem qualquer fundamento. No que eu concordo,
realmente, a oferta do pão pelo Ocidente é cada vez mais ilusória, porque a realidade que está se impondo aí é o desemprego. Quando tem emprego são salários baixíssimos, né? E o cenário é de precarização, de uberização, ou seja, terceirização, as pessoas trabalhando aí com iFood, com entrega, com bolo de pote, etc e tal. É isso que o Ocidente hoje entrega, né? Um outro amigo, Pablo Sanches, comentou dizendo o seguinte, né? O grande erro do Ocidente odierno é projetar o seu mercantilismo universalizado como grande elemento estabilizador da ordem. Russos, cínicos, índicos, áfricos, persas e arábicos são povos acostumados às privações e que sabem sofrer, ao contrário do oeste európico pós-moderno, principalmente dos Estados Unidos. É por isso que, em última instância, os orientais não irão aceitar que sejam cercados e subjugados em troca de uma promessa vazia de liberdade e de uma felicidade lastreada no mais puro materialismo. Materialismo esse que está forjando no Ocidente uma sociedade de individualistas, cada vez mais fracos, emasculados e conformistas, que não apresentam, melhor dizendo, a menor estabilidade emocional diante de pandemias, furacões Katrina, 11 de setembro, etc. Né? E um outro amigo, Marcelo Rodrigues, ele diz o seguinte, né? Existem dúzias de autores que tratam da decadência das civilizações. Um deles é Sorokin, que é um russo, que divide as etapas da civilização em três, né? A primeira é ideacional, onde prevalecem valores éticos, espirituais, abstratos. A segunda etapa, uma etapa materialista, onde ciência e economia predominam. E a terceira é idealista, onde há uma junção das duas primeiras. O Ocidente teve a última etapa, a terceira, a idealista, no pós-guerra. E hoje o que está acontecendo é a tecnologia substituir o espírito, ou seja, eu acabo depois comentando o que ele fala, dizendo assim, que o Ocidente virou a civilização do nada. Então hoje, efetivamente, o que o Ocidente tem a oferecer é o nada, né? A Rússia tem a oferecer alguma coisa, valores, uma comunhão de princípios, né? Algo que vá para além do econômico. E por isso que essas sanções econômicas, né, elas não vão adiantar nada, porque nem só de pão vive o homem, como nós dissemos. Como, aliás, Nosso Senhor disse, né, e nós repetimos aqui na nossa dissertação. Então essa tentativa de frear a Rússia, de implementar, né, esse projeto globalista, liberal, né, pós-moderno, através do econômico, só do econômico, não vai dar certo. A Rússia obviamente vai sobreviver a tudo isso, porque, como o amigo Pablo Sanches diz, né, são povos acostumados à privação. E são povos que não estão dispostos a trocar certos valores por prosperidade material, né? Embora a Rússia, obviamente, tenha ali, sem dúvida alguma, um impacto muito grande da cultura pós-moderna, porque a Rússia também está ligada, de alguma forma, ao Ocidente, mas esse movimento todo que está sendo feito pelo Vladimir Putin vai desconectar de vez a Rússia do Ocidente, né? Então, vamos ver aí os próximos capítulos, como é que isso se desenrola, se desenvolve, tá bom? Um abraço, até a próxima.